Quando nos aproximamos de algum cavalheiro e lhe pedimos para se tornar leitor de Volta ao Supremo, às vezes nos respondem com as palavras: "Ah, não tenho tempo." Eles dizem que estão muito ocupados em ganhar dinheiro para manter o corpo e a alma juntos. Mas quando lhe perguntamos o que querem dizer com o termo alma, nada sabem responder. O Dr. Meghannath Saha, um grande cientista, estava apressado indo a um encontro da Comissão de Planejamento. Infelizmente, enquanto ia em seu carro pela rua, ele morreu e não conseguiu pedir à morte que esperasse porque ele não tinha tempo naquele momento. O Dr. Ansari, o grande líder do Congresso, enquanto morria em um trem em movimento, a caminho de sua casa, disse que ele próprio era um médico e que quase todos os seus familiares também o eram, mas a morte é tão cruel que ele teve que morrer sem nenhum tratamento médico. Portanto, a morte é descrita no Bhagavad Gita como a infatigável, a infatigável. A morte espera a todos, embora todos pensem que não vão morrer. A vida após a morte. O homem atarefado deve tentar entender para onde vai. Esta vida é apenas um ponto em sua jornada mais prolongada, e uma pessoa sensata não deve se ocupar apenas com este ponto. Ninguém diz que o corpo não deva ser mantido, mas todos devem entender pelo Bhagavad Gita que o corpo é a roupa externa e a alma é a pessoa em si que veste essa roupa. Então, se cuidarmos apenas da roupa, sem ligar em absoluto para a pessoa em si, isto é pura tolice e perda de tempo. Abai era um vendedor de jornal incomum. Ele não apregoava em voz alta o seu jornal pela rua, nem o vendia em uma banca de jornal. Aproximava-se de indivíduos tranquilamente quando estes se sentavam para beber chá, ou marcava encontros com conhecidos em seus escritórios, ou em seus locais de negócios. Tomando uma cópia da pilha que carregava debaixo do braço, ele apresentava o que parecia ser um jornal tabloide ordinário, com espessos cabeçalhos negros na página da frente. Mas que cabeçalhos estranhos, o mais baixo da humanidade, problemas filosóficos dentro da consciência social, sofrimentos da humanidade, a consciência pura de nacionalismo. Qualquer pessoa podia perceber de relance que aquele não era um jornal comum. Abai dizia algo para tentar convencê-los, levá-los de qualquer maneira, antes que eles dissessem: "Não tenho tempo." Em nome de seu mestre espiritual e das autoridades dos devotos de Deus anteriores, ele estava desempenhando um papel, o de vendedor de jornal, um comportamento sorridente, um convite cavalheiresco. Não era um jornal comum, mas eles o achavam interessante e custava apenas 6 paisas. Deve ser R$6, Bimala, no dinheiro deles. Assim, ele estava estendendo a misericórdia do Senhor Krishna Chaitanya, entregando as verdades dos Vedas sob a forma fácil de levar de um jornal. A despeito de sua pobreza desesperada e da urgência de sua mensagem, seus escritos nunca eram ásperos, estrídulos ou fanáticos. Ele escrevia esperando encontrar o seu leitor preparado a ouvir filosofia pura e sempre disposto a aceitar a verdade, especialmente quando apresentada lógica e relevantemente e apoiada pela autoridade da literatura védica. Embora a experiência nas ruas de Delhi tivesse lhe mostrado que as pessoas eram frívolas, distraídas e desinteressadas da autorrealização, ele sabia que a maioria das pessoas, pelo menos em algum momento de suas vidas, ponderavam os temas cruciais de filosofia. Se Deus existe, se Ele é uma pessoa, por que há sofrimento e etc. Assim, Abai apelava para estes sentimentos superiores.
A primavera de 1956 trouxe a Delhi visitas do secretário americano do State Dulles e alguns dias mais tarde do Lord Mountbatten, o ex-governador-geral da Índia, que foi saudado por milhares de pessoas no aeroporto. Em seguida veio a celebração do anteriormente sagrado dia de Holi, quando os moleques de rua costumavam borrifar todos os transeuntes com tintas coloridas. O primeiro-ministro Nehru visitou as favelas de Delhi expressando desgosto com as condições reinantes. Ele anunciou a intenção da Índia de desenvolver a energia atômica, enfatizando seus usos pacíficos. As coisas começavam a esquentar. Um conflito de fronteiras começou entre a Índia e o Paquistão. Trabalhadores da linha férrea de Delhi entraram em greve, enquanto isso Abai continuava a pregar. De alguma forma, ele conseguiu suprir as exigências financeiras, editoriais e gráficas e publicou o seu 6º número para o ano de 1956, a edição de 20 de maio de Volta ao Supremo. A página da frente vinha com uma nota especial. Por uma questão de princípio, por favor, leia De Volta ao Supremo e reviva o aspecto mais profundo de sua personalidade. Nela não encontrará nenhuma ideologia inventada pela percepção sensorial imperfeita, mas tudo o que ela contém são mensagens de nossos sábios liberados. Estamos simplesmente ajudando-os a falar novamente com os homens e as mulheres em linguagem fácil, em prol da vida verdadeira. Todo homem e mulher responsáveis devem, portanto, lê-la regularmente ao custo de uma soma assaz insignificante, de 2 a 4 por ano ou assinatura 3 por mês. Não perca a ocasião, é para o seu interesse, você criará uma sociedade humana feliz. Em Como Difundir os Ensinamentos do Bhagavad Gita, ele falava sobre a necessidade de organização espiritual na sociedade, que é uma comunidade modelo, a qual ele chamava de Gita Nagari, em português, a aldeia onde se canta o Bhagavad Gita. Viveria segundo o Bhagavad Gita e pregaria sua mensagem ao mundo, louvando Mahatma Gandhi por suas qualidades de devotos de Deus. Abai sugeria que Gandhi também estimara o conceito do Gita Nagari. Este era o único modo de levar alívio aos sofrimentos causados pelos líderes de princípios demoníacos que desencaminhavam a atual civilização desmoralizada. Peraí, deixa eu tomar água. Ele calculava como atrair a inquieta imaginação popular. Queria apresentar os ensinamentos de Krishna de maneira clara e direta e distribuí-los amplamente. Ele sentia que bons argumentos de escrituras autorizadas atrairiam as pessoas sensatas, imparciais e educadas, mesmo que elas afirmassem não estar interessadas. Sabia que, de alguma forma, sem abandonar a sua gravidade e sua conclusão absoluta, ele devia conquistar-lhes o interesse. Eles relegavam a sua religião a um livro de escritura sagrada na estante que eles nunca liam, não compreendiam e no qual não conseguiam acreditar. Ele trazia isto para eles sob a forma de um jornal, contudo era tão bom como as escrituras. Não era isso que eles esperavam de um jornal, mas talvez eles o lessem. O processo de cantar o santo nome de Deus, Krishna, como é conduzido pela propaganda de Volta ao Supremo, não é agradável para os superficiais caçadores de prazer que descrevem homens e mulheres em literaturas indecentes, em jornais nacionais, mas é o meio de se saborear a vida eterna e transcendental. Além de vender De Volta ao Supremo em casas de chá e entregar cópias a doadores,
Abai também mandava por correio cópias gratuitas, tanto para dentro da Índia quanto para o exterior. Por anos, a vasta audiência de leitores de língua inglesa fora da Índia, vou prestar atenção. Por anos, a vasta audiência de leitores de língua inglesa fora da Índia o havia preocupado e ele queria alcançá-los. Tendo reunido endereços de bibliotecas, universidades e setores culturais e governamentais fora da Índia, ele mandou pelo correio tantas de volta ao Supremo quantas podia dispor. Bhaktivinoda também fazia isso, né, Bimala? Mandava seus escritos para fora da Índia. Preparou uma carta para seus leitores ocidentais, sugerindo que eles deviam ser mais receptivos ainda que seus compatriotas. Embora as mensagens contidas em 3 pontinhos de volta ao Supremo sejam todas dádivas dos antigos sábios da Índia que realmente compreenderam a verdade absoluta, no momento atual, os chamados líderes da Índia estão demasiadamente enamorados do modo ocidental de avanço material de conhecimento. Eles estão negligenciando completamente o tesouro de conhecimento legado pelos sábios. Vocês, cavalheiros dos países ocidentais, têm visto tanta coisa sobre a ciência material e, não obstante, a paz não está sob seu controle. Na maioria dos casos, vocês podem estar sentindo quanto precisam de paz, apesar de terem abundância material. Este defeito básico do materialismo permanece encoberto aos falsos líderes da Índia e por isso eles não levam a sério a sua volta ao Supremo, o objetivo derradeiro da jornada da vida. Na frente de batalha doméstica, Abai enviou cópias de seus últimos números de volta ao Supremo ao presidente da Índia, Dr. Rajendra Prasad, juntamente com uma carta advertindo sobre o destino perigoso que se arma para uma sociedade conduzida por demônios. Por favor, portanto, salve-os da grande queda. A carta de Abai de 21 de novembro era franca. Eu obtive a pista para retornar de volta ao Supremo, de volta à morada eterna de Deus, logo após abandonar o meu corpo material, e a fim de levar comigo todos os meus contemporâneos, homens e mulheres do mundo, dei início ao meu jornal de volta ao Supremo. Como um dos meios para se trilhar este caminho, por favor, não pense que sou algo extraordinário ou um louco quando digo que retornarei ao Supremo, de volta ao Supremo, após deixar o meu atual corpo material. Isto é bem possível para todos e para cada um de nós. Desculpem. Abai solicitava a Sua Excelência que pelo menos desse uma olhada nos títulos das 12 cópias anexas de volta ao Supremo. Deixa eu tomar água. O programa está acabando e a voz também. Abai solicitava a Sua Excelência que pelo menos desse uma olhada nos títulos das 12 cópias anexas de volta ao Supremo e considerasse a possibilidade de conceder uma entrevista ao editor. Havia um trabalho imenso a ser feito pela causa da herança transcendental da Índia. E devia haver um ministério específico de assuntos transcendentais para este propósito. No momento atual, estou gritando solitário no deserto, escreveu Abai. Sua Excelência, porém, nunca respondeu. Em sua de volta ao Supremo, Abai fazia propaganda contra o ponto de vista ateísta. Em Esperança contra Esperança, ele francamente admitia que 80% das pessoas que ele encontrava enquanto vendia de volta ao Supremo eram ateias. Vixe, 80%, Bimala, na Índia ainda, hein? E esse veneno veio para o Ocidente. Agora imagina no Ocidente. No Ocidente 99,99% das pessoas são ateístas e materialistas, por mais que pareçam ser outras coisas
Por mais que pareça ser religioso, religiosa, isso, aquilo, parece, né? Mas na verdade, pelos sintomas, se lá na Índia, Bimala, Prabhupada está admitindo aqui que 80% das pessoas que ele encontrava enquanto vendia de volta ao Supremo eram ateístas, isso no berço da religião, imagina no resto. Às vezes, encontramos cavalheiros de gosto moderno e tentamos despertar o seu interesse para o assunto de volta ao Supremo. Eles dizem muito francamente que não só não se interessam em temas teístas, como também condenam a tentativa de trazer as pessoas em geral ao caminho de volta ao Supremo. Segundo esses cavalheiros, as condições econômicas do povo indiano se deterioraram por causa de sua fé excessiva em Deus. E quanto mais rápido eles se esquecerem de tudo sobre Deus, tanto melhor será para eles. Mas nós não podemos concordar com esta conclusão ateísta de tais cavaleiros modernos desprovidos do sentido de Deus. Abai argumentava que, embora a Índia independente estivesse agora educando seus cidadãos em base de materialismo ateísta, suas condições econômicas não estavam melhorando. Muitos indianos não obtinham sequer as necessidades básicas da vida. Ele citava que 120 mil pessoas estavam desempregadas em Delhi. Alguns dos bem situados servos do governo ou alguns dos afortunados homens de negócios talvez se sintam felizes, mas 90% de seus cidadãos e irmãos não sabem como conciliar os extremos e por isso a condição econômica permanece definitivamente insatisfatória. Ele citou o ex-presidente dos Estados Unidos, Harry S. Truman, que dizia que independência nacional significa que os cidadãos devem ter uma vida confortável. Então, se isso não estava acontecendo, dizia Abai, onde estava a independência da Índia? Seu ponto era que todas as tentativas de felicidade e prosperidade eram ilegítimas, enquanto deixavam de reconhecer o Senhor Supremo Krishna como o proprietário de tudo. Uma civilização ateísta jamais poderá produzir paz. Em Ambição Progressiva e Luxúria Insaciável, Abai escreveu: não há falta de dinheiro, nem falta de paz no mundo, já que toda a energia humana tem sido desviada para este negócio de fazer dinheiro. Certamente, ela tem aumentado a capacidade de fazer dinheiro de forma barata para a população total, mas o resultado é que tal inflação irrestrita e ilegal tem criado má economia e tem nos capacitado a fabricar armas poderosas e caríssimas para destruir o resultado de tal negócio de fazer dinheiro de forma barata. As autoridades de grandes países fazedores de dinheiro, em vez de desfrutarem de paz, agora estão ocupados em fazer planos importantes sobre como eles podem se defender das modernas armas destruidoras. E, na verdade, uma imensa soma de dinheiro está sendo atirada ao mar para se fazer experiências com tão horríveis armas. Tais experiências estão sendo feitas não apenas a altos custos, como também à custa de muitas pobres vidas, prendendo assim tais nações às leis do karma. Aqueles que ilegalmente acumulassem dinheiro vê-lo-iam arrebatado por impostos para guerras e outros. Agentes da natureza ilusória sob a forma de médicos, advogados, coletores de impostos, sociedades, constituições, assim chamados santos, fomes, terremotos e muitas de tais calamidades. Um avarento que hesitou em comprar uma cópia de Volta ao Supremo pelo ditame da natureza ilusória gastou 20 mil rúpias para um tratamento médico durante uma semana e depois morreu. Algo semelhante ocorreu quando um homem que se negou a gastar uma paisa a serviço do Senhor Krishna desperdiçou 30 mil rúpias em questões litigiosas entre membros familiares. Assim é a lei da natureza. Um trabalhador de um correio de Nova Delhi, notando o título das revistas de Abai,
que Abai enviava ao exterior aproveitou-se da oportunidade para discutir suas opiniões ateístas com Abai. Srila Prabhupada comenta: o correio era um Arya Samadhi e estava conversando comigo a respeito do jornal De Volta ao Supremo. Ele levantou a seguinte pergunta: se nós cumprimos nosso dever corretamente, de que adianta adorar a Deus? Se nos tornamos honestos, se nos tornamos morais e se não fazemos nada que seja prejudicial a ninguém, se agirmos dessa maneira, então, que necessidade há disto? Porque o nome de nosso jornal era De Volta ao Supremo, ele estava indiretamente protestando. De que adianta propagarmos esta filosofia de Deus se agimos corretamente? Aquele era o ponto de vista do Arya Samadhi, como evitar Deus. E eu respondi que se alguém não é consciente de Deus, não pode ser moralista. Isso aqui é uma máxima, tá vendo, Bima? Se alguém não é consciente de Deus, não pode ser moralista, não pode ser veraz, não pode ser honesto. Este era o nosso ponto de vista. Estude todas as pessoas apenas no que diz respeito a esses 3 pontos: moralidade, honestidade e cumprimento dos deveres. Mas se a pessoa não for consciente de Deus, Krishna, não poderá continuar tendo essas coisas. Para reviver todas essas boas qualidades na sociedade, é preciso primeiramente invocar a consciência de Deus, Krishna. O cara, se vê que o cara fala, se fizer isso, se fizer, mas não faz, só fala. É como os hipócritas que falam uma coisa e fazem outra. Um homem de Delhi, ao notar Abai distribuindo de volta ao Supremo, observou: onde está Deus? O Senhor pode me mostrar Deus? Abai respondeu ao desafio, mas também preparou uma resposta mais profunda enquanto se movimentava pela cidade durante o dia. Ao retornar a seu quarto, ele pôs-se a escrever um artigo. Onde está Deus? É possível vê-lo? Nos prédios do secretariado de Nova Delhi há uma inscrição em pedra afirmando que a liberdade não desce até as pessoas, mas tem que ser conquistada antes que se possa desfrutar dela. Na verdade, isto é um fato, e nós vimos que antes que o povo da Índia pudesse conquistar Swaraj, a independência, foi preciso fazer muito sacrifício. Mas quanto a Deus, algumas pessoas irresponsáveis questionam: onde está Deus? O Senhor pode mostrar-mo? O Senhor já viu Deus? Estas são algumas das perguntas feitas por alguns homens irresponsáveis que querem conseguir tudo de forma muito barata. Se para alcançar um temporário e falso sentido de liberdade neste mundo material são necessários tanto esforço e sacrifício, seria possível ver Deus, a verdade absoluta, de forma barata? Ver Deus significa ter liberdade completa de todos os condicionamentos. Mas será que Deus é um garoto de recados para estar presente sempre que eu assim o deseje? No entanto, o ateísta exige tal coisa como se Deus fosse seu servo assalariado e acha que Deus é algo imaginário, pois senão ele apareceria diante de nós assim que fizéssemos nossa exigência de vê-lo. Certa feita, enquanto caminhava por uma rua solitária, levando a cabo seus deveres de volta ao Supremo, uma vaca desgarrada, o tipo visto comumente errando pelas ruas de qualquer metrópole ou cidade indiana, o atacou de repente, espetando-o com seu chifre, e o derrubou. A princípio ele não conseguiu se levantar e ninguém apareceu para ajudá-lo. Enquanto continuava ali deitado, perguntava-se por que aquilo havia acontecido. O verão chegara e o calor de 40 graus tornava quase intolerável a sair das ruas. Ventos quentes levantando poeira sopravam pelas ruas da cidade. Camelôs de rua fechavam suas barracas durante o dia. No começo de maio, durante o período de calor de 42 graus, um homem teve um colapso na rua e morreu de ataque cardíaco. Mas Abai ignorava o calor e as limitações ordinárias do corpo.
Certo dia, enquanto enviava de volta ao Supremo a vários endereços da cidade, de repente Abai começou a ter vertigem, meio inconsciente, dominado pelo calor. Naquele mesmo momento, um conhecido seu, um homem do qual ele se aproximara durante sua pregação, aconteceu de passar por ali em seu carro e levou Abai a um médico. O médico diagnosticou ataque cardíaco e mandou que ele fizesse repouso. Desculpem. No dia 20 de junho, Abai publicava a 8ª edição quinzenal consecutiva do ano, com o seu artigo de primeira página condenando tanto a vida familiar materialista quanto a falsa renúncia à vida familiar. Já faziam quase 2 anos que ele deixara o seu lar e aceitara a ordem de vida de retirante, a terceira iniciação, e seus comentários sobre a vida familiar, embora escriturais, pareciam autobiográficos. Ele citava uma declaração de Prahlada Maharaja, tirada do Śrīmad Bhagavatam. As pessoas que estão sempre perturbadas mentalmente com preocupações e ansiedades de caráter doméstico devem deixar o lugar que é a escura e insólita alcova temporária, a vida familiar, que mata o eu, e refugiar-se aos pés de lótus da personalidade de Deus, Krishna, adentrando uma floresta. E admitia, administrar uma família é mais fácil do que administrar um império. Eu troquei as bolas aqui, viu? Eu estou pensando, não tem nada a ver, tá? Parar de pensar e ler mais e pensar menos, tá bom? Sim, senhora. Nossa, essa coleção é muito incrível. E admitia, administrar uma família é mais difícil do que administrar um império. Eu gostei dessa máxima aqui, hein? Mas tentar evitar a vida familiar, vivendo nas selvas, sem verdadeiro espírito de renúncia, seria renúncia do macaco. Na selva havia muitos macacos que viviam nus, comiam frutas e tinham companhias femininas. O verdadeiro remédio está no ato de aceitar o serviço aos pés de lótus do Senhor Krishna. Isto nos torna livres de todas as preocupações e ansiedades da vida. Isso nos torna capazes de ver Deus sempre e em toda parte. Verdadeira vida renunciada, portanto, era possível sem ter que ir à floresta. Mesmo que a pessoa permanecesse vestida de chefe de família, ela poderia se livrar de preocupações e ansiedades, ocupando-se em serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Tá vendo, Bimala? Se não fosse isso, eu já estaria morto. Pelo menos de raiva. No dia 1º de setembro, o presidente dos Estados Unidos, Eisenhower, condenou o teste secreto feito pelos soviéticos de uma bomba nuclear equivalente a 1 milhão de toneladas de TNT e zombou das reivindicações de paz dos soviéticos. No Meio Oriente, Nasser do Egito mencionava... Vou prestar atenção. No Meio Oriente, Nasser do Egito nacionalizava a operação do canal de Suez, provocando uma crise internacional. No dia 20 de setembro, 81 nações encontravam-se nas Nações Unidas para formar uma nova agência internacional para ajudar a domar o átomo para fins pacíficos. Abai lia alguns dos títulos nos jornais e ouvia cavalheiros que ele visitava conversarem sobre as últimas notícias. Dizia-lhes, ele francamente, que sem consciência de Deus, Krishna, as promessas de cooperação por parte dos políticos não passavam de fantasmagoria. Batata, né? Bhaktisiddhanta Saraswati dissera que se apenas uma alma pudesse ser convertida em devoto puro de Deus, sua missão seria um sucesso. Contudo, às vezes Abai sentia-se oprimido quando pensava quão pequeno ele era, quanto trabalho tinha que ser feito pela causa de Krishna
e quão difícil era convencer até mesmo uma só alma condicionada. Prabhupada escreveu isso na introdução do Bhagavad Gita, né, Bimala? Se com tudo que eu fiz eu conseguir fazer um devoto puro, eu darei a minha missão como um completo sucesso. Pensa que é fácil um devoto puro de Deus? Um devoto puro de Deus muda o mundo inteiro, como a gente vê Prabhupada mudando até agora, a todo instante. Um residente de Vrindavana. Eu estava sentado solitário em Vrindavana escrevendo. Meu irmão espiritual insistia comigo. Bhaktivedanta Prabhu, você tem que fazer isso. Sem aceitar a ordem de vida renunciada, ninguém pode se tornar um pregador. Assim, insistia ele. Não era ele quem insistia, praticamente era meu mestre espiritual, era quem insistia. Ele queria que eu me tornasse um pregador, de modo que me forçou a fazê-lo através deste irmão espiritual. Aceite, e assim, contra a minha vontade, eu aceitei, assinado Srila Prabhupada. Os vagões de passageiros movimentavam-se quase que silenciosamente atrás da locomotiva. Movimentando-se em ritmo lento e provocando estalidos sobre os trilhos, o trem foi saindo da estação, passando pelos armazéns de mercadorias, por um bairro de casebres colados uns nos outros, pelo velho forte de Delhi, pelo depósito de lixo em Nizamudin, com as suas centenas de corvos e urubus voando rasantes, e depois passando por uma mesquita de pedra vermelha e abobada de mármore. Sentado em um vagão de terceira classe, com sua bagagem depositada debaixo de seu banco, Abai podia ver trabalhadores de fábricas caminhando perto dos trilhos, carregando suas refeições em marmitas de metal, e depois as fábricas, rodeadas de cabanas de pau a pique. Passavam à sua frente telhados de sapé e barracas de lona, fogueiras de esterco de vaca cuja fumaça impregnava o ar da manhã. As altas chaminés da central elétrica de Indrapasta vomitavam uma fumaça diferente e nuvens negras de fuligem precipitavam-se da locomotiva. Ele via flores silvestres vermelhas e violetas desabrochando de silvados ao longo dos trilhos. E além dali ele via a estrada para Mathura com suas margens cheias de árvores kikar sem frutas. Aquele era o trem da manhã para Agra e havia poucos passageiros. Abai viajaria nele até Mathura e daí viajaria de táxi até Vrindavana. Ele viajara amplamente pelas ferrovias indianas, especialmente nos anos 20, 30 e 40, quando viajara a negócios pela Bengala, Punjab, Uttar Pradesh, Maharashtra e Andhra Pradesh. Peraí, deixa eu tomar água. Muita água. Nossa, tudo se acha ruim. Desculpem. Tinha estado em Vrindavana várias vezes. Em suas fantasias infantis sobre os horários de trem, Vrindavana tinha sido o primeiro lugar que ele pensara visitar. Sua primeira visita em 1925 fora apenas uma breve peregrinação enquanto ele estivera perto dali em Agra, a negócios. Depois, em 1932, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati tinha estado em Vrindavana em procissão. Aquela havia sido uma visita memorável. Abai o ouvira falar em Koshi e Srila Bhaktisiddhanta o notara. Ele gosta de ouvir. E então, em Radhakunda, 3 anos mais tarde, ele se encontrara novamente com seu mestre espiritual. Mas ele nunca fora até lá assim para viver ali, vestido com simples roupa branca, com a mão em sua bolsa de rosário, em sua bolsa com um rosário dentro.
Os dedos passavam as contas. Ele olhava pela janela tranquilamente cantando o santo nome de Deus. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. No YouTube tem Prabhupada cantando no Rosário Hare Krishna, né? Ao vivo. O trem passou pelas densas matas de Faridabad e pelos campos agrícolas, com seus diversificados trechos cultivados de trigo, ervilha e cana-de-açúcar, começando na beira da linha férrea e se esticando até 1 quilômetro em direção à terra seca e não cultivada, que continuava até perder de vista. O trem prosseguia velozmente. Aldeias rurais surgiam e desapareciam ante a janela. A 1 hora de distância de Delhi, a terra era basicamente plana e aberta, pontilhada de pequenas aldeias. Ocasionalmente ele vislumbrava um notável templo antigo, mas na maioria das vezes só via a terra aqui árida, com algumas palmeiras, ali cultivada com campos irrigados sob a abobada do céu azul e do sol abrasante. Por muito tempo Abai quisera se abrigar em Vrindavana e agora não havia obstáculo. O seu objetivo continuava sendo o mesmo. Ele escreveria de volta ao Supremo e a entregaria quinzenalmente ao impressor em Delhi. Enquanto tivesse recursos para viajar, retornaria a Delhi para distribuir de volta ao Supremo. Porém, viveria no abrigo de Vrindavana. Tinha em mente o quarto no templo Vanshigopalaji, perto do Keshigata, um quarto à altura do telhado que proporcionava uma vista de quase toda Vrindavana. E desde sua visita de 1953, proveniente de Jhansi, ele se mantivera em contato com o administrador do templo. Ao mudar-se para Vrindavana, Abai estava seguindo seus mestres espirituais predecessores. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati e Bhaktivinoda Thakur tiveram sua casa em Radhakunda e tinham pregado em Vrindavana. Urakshora Dasa Babaji, Jagannatha Dasa Babaji, Vishwanatha Chakravarti e Narottama Dasa Thakur tinham vivido ou em Vrindavana ou em Navadvipa, perto do local de nascimento do Senhor Krishna Chaitanya. O Senhor Krishna Chaitanya e seus seguidores imediatos tinham uma relação especialmente íntima com Vrindavana. O Senhor Krishna Chaitanya havia incumbido Rupa Goswami e Sanatana Goswami de descobrir os locais dos passatempos de Krishna em Vrindavana, que haviam se perdido no decorrer dos séculos. Rupa e Sanatana deixaram suas prestigiosas posições no governo e foram viver em Vrindavana. Vestidos com simples trapos, eles tinham vivido sem residência fixa, ficando cada noite debaixo de uma árvore diferente. Eles e Diva Goswami, Raghunatha Dasa Goswami, Raghunatha Bhatta Goswami e Gopala Bhatta Goswami, conhecidos e adorados como os 6 principais renunciados de Vrindavana, haviam compilado volumosa literatura sobre as histórias de Deus e o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti. Eles inspiraram prósperos patronos devotos de Deus a erigir grandes templos em Vrindavana. Govindaji, Madana Mohana, Radha Damodara, Radha Ramana e em Radhakunda. Pouco depois de o Senhor Krishna Chaitanya partir deste mundo, Raghunatha Dasa Goswami tinha cantado 100.000 nomes de Deus, Krishna, e discursado durante várias horas diariamente sobre os passatempos do Senhor Krishna Chaitanya. Ali também Krishnadasa Kaviraj escrevera a coleção Chaitanya Charitamrita, descrevendo a vida e os ensinamentos do Senhor Krishna Chaitanya. Desculpem. Mesmo os devotos de Deus da Gaudiya, que não viviam em Vrindavana, mantinham Vrindavana sempre em seus corações e proclamavam suas glórias.
A coleção Chaitanya Charitamrita descreve o grande êxtase que o Senhor Krishna Chaitanya sentiu enquanto viajava de Puri a Vrindavana. A mente de Shri Krishna Chaitanya estava absorta em amor estático em Jagannatha Puri, mas quando ele passou pela estrada a caminho de Vrindavana, aquele amor aumentou 100 vezes. O amor estático do Senhor Krishna Chaitanya aumentou 1000 vezes quando ele visitou Mathura, mas aumentou 100.000 vezes quando ele divagou pelas florestas de Vrindavana. Quando Shri Krishna Chaitanya estava em algum outro lugar, o próprio nome de Vrindavana era suficiente para aumentar o seu amor estático, Krishna Prema. Agora que ele estava realmente viajando pela floresta de Vrindavana, sua mente estava absorta em grande amor estático dia e noite. Ele comia e tomava banho simplesmente por uma questão de hábito. Vrindavana é a manifestação terrestre da eterna morada transcendental do Senhor Krishna, que o próprio Senhor descreve no Bhagavad Gita. Existe outra natureza que é eterna e transcendental à matéria manifesta e imanifesta. Ela nunca é aniquilada. É o destino supremo. Quando alguém vai até lá, jamais retorna. Esta é minha morada suprema. As atividades de Deus, Krishna, de eternidade, bem-aventurança e conhecimento e sua morada Goloka Vrindavana são descritas em muitos textos védicos. Eu adoro Govinda, o Senhor primordial, o primeiro progenitor que apacenta as vacas, que satisfazem todos os desejos em moradas construídas com gemas transcendentais, onde ele é rodeado por milhões de árvores dos desejos e é sempre servido com grande reverência e afeição por centenas e milhares de deusas da fortuna ou vaqueirinhas. Embora a morada do Senhor Krishna, Goloka Vrindavana, esteja muito além do mundo material, quando Krishna vem à Terra, ele manifesta sua morada eterna na Vrindavana da Índia. Aquela região de 100 e poucos quilômetros quadrados no norte da Índia é idêntica ao mundo eterno do céu transcendental. Viver e morrer em Vrindavana garante ao devoto a sua transferência ao eterno mundo transcendental. Os residentes de Vrindavana, mesmo os animais, são elevados. Ao final da vida eles serão transferidos a Goloka Vrindavana. O Senhor Brahma, portanto, orou para que nascesse como um gramado nas cercanias de Vrindavana, para que esses devotos puros o purificassem com a poeira de seus pés. E as escrituras autorizadas dos devotos de Deus declaram que mesmo com uma única breve visita a Vrindavana pode-se compreender o Senhor Supremo no coração. A coleção Chaitanya Charitamrita declara que, assim como o corpo transcendental do Senhor Krishna, Gokula, é onipenetrante, infinita e suprema, ela se expande tanto para cima quanto para baixo, sem nenhuma restrição. Essa morada manifesta-se dentro do mundo material pela vontade do Senhor Krishna. É idêntica à Gokula original. Elas não são dois corpos diferentes. A terra ali é pedra filosofal, Chintamani, e as flores abundam em árvores dos desejos, embora os olhos materiais vejam este lugar como um lugar comum. O local ideal para executar a consciência de Deus, Krishna, é Vrajabhumi, ou Vrindavana, onde as pessoas sentem-se naturalmente inclinadas a amar Deus, Krishna, e Krishna sente-se naturalmente inclinado a amá-las. O trem chegou a Mathura. Abai desceu do trem com sua bagagem e olhou à volta, notando o recém-construído prédio da estação de Mathura. Atravessando o portão e saindo da estação, ele encontrou um cocheiro de tanga. Tanga é táxi, né? Um tipo de táxi, né, Bímola? O jeito que falou aqui fica meio estranho, né? Atravessando o portão e saindo da estação, ele encontrou um cocheiro e tratou o preço da viagem e partiu para Keshigata. Desculpem.
Por mais de 1 quilômetro, a cambaleante carroça puxada a cavalo seguiu a estrada entre os trilhos e o terreno da linha férrea. Na estrada principal eles viraram à esquerda, passaram debaixo de uma ponte ferroviária e entraram no mercado aberto. Pilhas de frutas, vegetais e cereais estavam expostos no solo com seus vendedores sentados ao lado delas, fazendo trocas e pesando, enquanto os fregueses movimentavam-se olhando os preços. As mulheres de Mathura, vestidas com vestidos brilhantes, coloridos, amarelos, verdes, rosas e violetas, andavam atarefadas pelo mercado. O tráfico de veículos consistia em sua maior parte de carros de boi, com seus cocheiros frequentemente agachados sobre as cangas de madeira entre os ombros de seus animais, chicoteando alternadamente um boi e depois o outro com uma corda comprida ligada a um cabo de madeira. Embora aquela fosse a área mais populosa na viagem para Vrindavana, comparada a Delhi parecia simples e rural. O sol estava a pino, mas a parte de cima da carroça fornecia um abrigo parcial e o calor do verão tinha passado. Além do bazar, a estrada fazia uma curva para a direita e Abai viu, perto dali, as brancas cúpulas da mesquita de pedra arenosa maciça que demarcava Krishna Jamastana, o local de nascimento do Senhor Krishna. Havia séculos atrás, muçulmanos invasores tinham destruído o grande templo de Krishna e criado a mesquita em seu lugar. E agora, diretamente em frente da mesquita, encontrava-se um templo de Krishna novo e menor. Eles se aproximaram do cruzamento de 3 estradas. Nova Delhi, Mathura, Central de Vrindavana. Nova Delhi, Mathura, Central e Vrindavana. O cocheiro golpeou o cavalo com seu chicote e a carroça prosseguia pela estrada de Vrindavana, passando por um rebanho de vacas brancas, com o vaqueiro andando entre elas e carregando seu bastão. A estrada estava congestionada de carroças e lentos e rangentes carros de boi carregados de mercadorias e puxados por negros e atarracados búfalos d'água. Uma récua de pequenos jumentos de pernas magriças transportavam cargas maiores que eles, de lenha e sacos de areia. Embora muito tivesse mudado na vida de Abai desde que ele viera ali ver o seu mestre espiritual durante a procissão anos atrás, Vrindavana permanecera a mesma. Ele sentia que fizera bem ao vir para ali, deixando o calor, o tráfego e as fumaças, as paixões humanas de Delhi. Era um alívio natural, contudo, mesmo enquanto sentia emoções transcendentais por Vrindavana, impressões de seus meses de pregação em Delhi desfilavam em sua mente. As ruas da cidade e ele mesmo vindo de um canto a outro com sua de volta ao Supremo. A vida em Delhi fora de constante e vigorosa pregação. Agora ele tinha mais de 60 anos de idade, mas não estava vindo a Vrindavana para se retirar. Ele se retirara das responsabilidades familiares, mas não de suas responsabilidades de fazer de volta ao Supremo, tão popular e sofisticada como o Illustrated Weekly. Ele viveria em Vrindavana e visitaria Delhi, mas jamais pararia de pregar. Desculpem. A vista de árvores mais altas assinalava os recintos de Vrindavana à medida que o cavalo magriço passou a trote largo, deixando atrás de si a delegacia de polícia e a gamela d'água para animais. Em ambos os lados viam-se os pátios ajardinados de quintais e templos particulares. Frágeis flores malati brancas, cravos dourados, jasminzeiros, hibiscos vermelhos, árvores de pesar e muitas outras flores e árvores, algumas conhecidas somente em Vrindavana, desabrochavam a brilhante luz solar. O templo Radha Govinda assomava-se como uma fortaleza à sua esquerda e do lado oposto.
e do lado oposto à distância via-se o templo Ranganatha, de torre elevada. Eles entraram pelas ruas estreitas, locais mais comprimidos e movimentados, com mercados e residências de metrópole, e então tudo ficou mais calmo novamente. Ao fim de uma ruela, às margens do rio Jamuna, perto do balneário Keshigata, ficava a pequena estrada belamente decorada do templo Vanshigopaladi, um estreito prédio de 3 andares com 3 cúpulas e muitos arcos decorados. Após passar por cima do escoadouro à beira da calçada e subir 3 degraus de mármore, Abai entrou pela porta da frente acompanhado pelo cocheiro que carregava a bagagem e uma vez dentro do prédio, Abai tirou os seus sapatos e entrou no pátio que se abria para o céu através de uma grade metálica sobre a qual alguns passarinhos estavam pousados 2 andares acima. Uma coluna de luz solar iluminava uma parte do pátio, onde uma tulasi encontrava-se em cima de um pilar dentro de um vaso. O templo parecia fresco e calmo. Adjacente ao pátio estava o aposento da deidade, com suas portas fechadas e trancadas. Em cima estava um mezanino com quartos cujas entradas eram visíveis do pátio. Alguns vestidos e trapos de pano estavam pendurados em vários varais improvisados. Mahant Gopal, o sacerdote do templo que Abai conhecia desde 1954, o saudou alegremente. Ele tinha aproximadamente a mesma idade que Abai e tinha longo cabelo grisalho e uma barba desalinhada. Embora o atavio de Abai fosse modesto, ele parecia bem vestido comparado com Gopal, que usava apenas uma roupa rústica. Desculpem. Gopal levou Abai até o último andar. Ao sair no terraço, Abai sorriu ao ver novamente a paisagem maravilhosa. A não mais de 200 metros de distância ele podia ver o rio Jamuna, não apenas o trecho imediato de água fluindo diante dele, mas à sua esquerda e à direita um amplo leito sinuoso de rio cintilando sob o sol vespertino. Havia deltas de areia, rebanhos de vacas e búfalos pastando, as planas margens gramadas do Jamuna e planícies e árvores estendidos até onde os olhos podiam ver, e na direção oposta estava a cidade de Vrindavana, demarcada por dúzias de pináculos e cúpulas de templos. Ai, tá vendo? Eu quase engasguei. Você fica me apressando aí, ó. O quarto de Abai, o único no terraço, era pequeno, com estreitas portas duplas e janelas com barras de ferro. Pendurados no telhado do apartamento, macacos com seus pequenos filhotes observavam sem medo. Justamente fora da porta, uma pirâmide de cimento de 0,5 metro de altura significava que a deidade do templo estava logo abaixo daquele local. Abai entrou no quarto através das janelas com barras de ferro e ele pôde ver o palácio em Keshigata, a venerável torre do templo de Gopinatha. E além dali, o rio ininterrupto e plano, as margens verdejantes e o céu. Após fazer Abai familiarizar-se com os detalhes do quarto, o pequeno lampião de querosene, a corda e o balde para puxar ao terraço a água de banho do poço, Gopal meticulosamente lavrou um contrato de aluguel com o selo do governo. Abai escreveu um parágrafo curto declarando-se discípulo do falecido Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada e combinando seu aluguel do quarto a 5 rúpias por mês. Ambos os contratantes assinaram. Após o seu banho, Abai tomou o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam, e descansou. Quando ouviu os sinos tocando no templo abaixo, desceu para ver as formas de Deus no altar.
Gopal, que vinha sendo sacerdote do templo havia muitos anos e vira sua reconstrução em 1923, dissera a Abai que as deidades do templo Vanshi Gopalaji tinha sido instalada 350 anos antes por Mahanti Pralada Dasa da Nimbarka, da sucessão discipular de Nimbarka, a sucessão discipular dos devotos de Deus da Nimbarka. Desculpem. O próprio Gopal havia instalado a forma de Deus de Radharani, Vanshi Gopalaji. Vanshi Gopalaji, de pé em graciosa pose curvada em 3 partes do corpo e segurando a sua flauta, era muito atrativo. Tinha 80 centímetros de altura e era feito de mármore negro. Radharani, levemente menor, era de bronze. Estavam vestidos simplesmente com rústico algodão branco e iluminados vou ler de novo. Estavam vestidos simplesmente com rústico algodão branco e iluminados pelo pálido brilho de um lampião de querosene. Abai podia ver que eles estavam sendo bem cuidados, mas por causa da pobreza não havia opulência. Ele regressou ao terraço enquanto o sol se punha sobre a cidade de Vrindavana e, tendo toda a área do terraço para si, Abai andava e cantava Hare Krishna no rosário. Desfrutando da fresca brisa do entardecer proveniente do rio Jamuna, e ocasionalmente um barco solitário passava pelas águas calmas do Jamuna, e um devoto invisível em algum canto podia ser ouvido enquanto cantava orações vespertinas no Keshigata. Ele sentia-se satisfeito com esta localização do coração dos passatempos do Senhor Krishna. Não era um recém-chegado que passava o seu primeiro dia em cidade estranha. Tudo ali já lhe era familiar e querido, assim como Vrindavana era a morada de Deus, Krishna. Abai era servo de Krishna, o servo dos 6 Goswamis, o servo de seu mestre espiritual. Ele se sentia em casa. Peraí, deixa eu tomar água. Enquanto o dia se transformava em crepúsculo, sinos de templo tocavam por toda a cidade. Abai voltou-se para o lado oeste do terraço e olhou para a cidade de milhares de templos. O templo Govindaji, o templo Ranganatha e milhares de templos menores estavam tendo a cerimônia noturna com canto e dança público de Hare Krishna, glorificando o Senhor Krishna. É adoração da tarde, adoração da noite, né, Bímola? Já é noite, mas pelo menos no Brasil era noite, né? Adoração noturna de Deus, Krishna, com canto e dança público de Hare Krishna, glorificando o Senhor Krishna. Abai saboreava os panoramas e sons de Vrindavana como somente um devoto puro poderia fazê-lo. Seus pensamentos e emoções eram cheios de glorificação da consciência de Deus, Krishna, dos devotos de Krishna e da terra de Krishna. Naturalmente, ele começou a pensar em pregar, ansiando por que outros conhecessem a íntima paz e o êxtase de Vrindavana. Krishna, a suprema personalidade de Deus, convidava todas as almas a juntarem-se a ele em sua morada eterna. Contudo, mesmo na Índia, poucos compreendiam isto. E fora da Índia, as pessoas não sabiam nada sobre Vrindavana, ou sobre o rio Jamuna, ou sobre o que significa estar livre de desejos materiais. Por que não deveriam as pessoas em todo o mundo ter este conhecimento? Essa era a morada da paz. Contudo, ninguém sabia coisa alguma sobre ela, nem as pessoas estavam interessadas nela, mas era por isto que elas realmente ansiavam. Abai pensava em de volta ao Supremo e em como, pela graça de Deus, Krishna, ele poderia expandir a sua pregação além da Índia, para todo o mundo. Seus irmãos espirituais, teria sido melhor que todos eles tivessem trabalhado juntos na Gaudiya Mata,
mas muitos deles estavam pelo menos mantendo os princípios regulativos. Nenhum deles, todavia, parecia estar fazendo mais do que manter um templo aqui, um templo ali, adorar uma deidade, comer e dormir. Mas havia muito mais a ser feito na difusão das glórias de Vrindavana. Abai cantava e pensava em Krishna. Gradualmente ele voltou-se para a sua tarefa de produzir o número de outubro de Volta ao Supremo, a ser impresso brevemente em Delhi. Ele tinha um prazo a cumprir. Na manhã seguinte, antes do nascer do sol, os residentes de Vrindavana já estavam de pé, banhando-se no rio Jamuna e executando adoração para suas deidades, recitando mantras. Mas Abai despertara antes mesmo da maioria deles, escrevendo na quietude, sob a luz de lampião, em seu quarto de terraço. À medida que escrevia diligentemente em inglês, referências escriturais apareciam e ocupavam seu lugar dentro de argumentos convincentes. Durante horas, ele escrevia página após página em um caderno, até que gradualmente o chilreio de pássaros despertadores assinalava o fim da quietude da calada da noite. Logo nasceria o sol. Mantendo seu horário regular, ele parava de escrever e começava a cantar Hare Krishna no rosário, permanecendo em seu quarto, proferindo o mantra Hare Krishna com uma voz suave e profunda. Antes mesmo dos primeiros vestígios de luz no céu, antes que o rio se tornasse visível, alguns babadis, recitando orações, trilhavam seu caminho pelas ruas, procedendo em direção ao rio Jamuna. Por volta das 4 horas, gongos e sinos de templos por toda a cidade anunciavam o programa da madrugada, o programa de adoração de Deus na madrugada. Abai continuava cantando sozinho Hare Krishna por mais de 1 hora. Então ele se preparava para tomar banho, descendo o balde na ponta de comprida corda e puxando água até o terraço. Já estava claro quando ele saía com a bolsa com rosário dentro, em volta do pescoço. Algumas cópias de Volta ao Supremo na mão. Virando à direita após sair pela porta do templo, ele caminhava pela viela estreita e sinuosa, passando por becos, atalhos sujos e encruzilhadas que se entrelaçavam em uma rede tortuosa. Não havia lojas na área, apenas prédios silenciosos, muitos deles centenários. A vizinhança era serena. Atrás de postigos fechados, alguém tocava castanholas de madeira e cantava Hare Krishna suavemente. Em um cruzamento onde mulheres bronzeadas enchiam vasos de bronze com a água de um poço, Abai virou à esquerda, entrando numa rua ladeada de pequenos pórticos abertos, e em ambos os lados da rua ele via a arquitetura de templos decorada. Uma entrada marcada por 2 leões de pedra, outra por um elefante esculpido com dentes semelhantes aos de um tigre. Muros de tijolo e argamassa desfaziam-se de velhos. Logo, Abai chegou ao templo Radharamana, estabelecido quase 500 anos antes por Gopala Bhatta Goswami, um dos principais seguidores do Senhor Krishna Chaitanya. Ali entravam e dali saíam residentes de Vrindavana de acordo com seus votos, seguindo um horário estrito que não permitia um instante de demora, fazendo sua visita diária a vários templos. Abai entrou e parou em meio a um grupo de adoradores, contemplando a forma de Deus de Krishna Radharamana. A forma de Deus Radharamana, usando uma guirlanda de flores frescas, sua encantadora forma negra, adorada com sedas e joias brilhantes, parecia muito opulenta. Sabendo que os sacerdotes de Radharamana eram sânscritistas eruditos e respeitados, sendo que alguns também liam em inglês, Abai trouxera consigo algumas cópias de Volta ao Supremo. Ele encontrou Vishwambara Goswami, um jovem sacerdote com cerca de 30 anos de idade, que após a morte de seu pai deixara sua prática de advocacia
e assumira parte da administração do templo. O templo era dirigido sob um sistema de Goswamis de casta, e assim por 500 anos os ancestrais de Vishwambara tinham herdado a administração do templo. Embora Vishwambara tivesse encontrado muitos santos, ele ficou imediatamente admirado com a atitude amável e humilde de Abai. Ele aceitou as cópias de volta ao Supremo e se sentou para conversar com Abai. Depois, Abai continuou andando pelas vielas sinuosas de Vrindavana para visitar outro templo, Radha Damodara. Passou por babadis e mulheres idosas que carregavam água por uma loja comercial ao lado de um pórtico aberto onde as pessoas adoravam uma Shiva Linga. Os macacos trepados em cima de um alto muro de concreto e saltando de telhado em telhado, de muro em muro, tagarelavam e gesticulavam enquanto Abai caminhava debaixo deles. À medida que avançava a manhã, crianças descalças começavam a aparecer mais e mais, brincando dentro das entradas de portas abertas. Prosseguia a sua caminhada cantando Hare Krishna no rosário. Sua mão direita no saquinho onde guardava o rosário, seus lábios mexendo-se suavemente, porém quase ninguém em Vrindavana o conhecia. Como um cavalheiro bengali idoso e culto, ele não parecia uma visão incomum. Era um babu religioso em uma cidade devotada inteiramente à religião. Abai visitava regularmente os templos importantes de Vrindavana e depois disso fazia compras, voltando para o seu quarto por volta das 11 horas com legumes para cozinhar. Usando um lampião de querosene e um fogãozinho de 3 bocas, ele cozinhava arroz, batata e às vezes sabdi. Também cozinhava chapatis. Tomava apenas uma refeição por dia, ao meio-dia, e à noite um copo de leite. Quando não tinha tempo para cozinhar, tomava o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam, que foi oferecido a Deus no altar. Após o almoço, cochilava durante 15 minutos e então escrevia. Raramente recebia visitantes, senão que permanecia só escrevendo. Bem antes do pôr do sol, ele saía novamente a visitar templos. Em Keshigata ele passava por santos, sentados solitários aqui e ali, contemplando o rio Jamuna. O rio em si era de pouco tráfego, às vezes um barco ou 2 moviam-se lentamente na placidez do rio. Às vezes um peixe saltava da água ou um passarinho voava ao longo do rio vigilante. Keshigata era quieto e belo, especialmente após o sol ter se posto no horizonte. Santos cumprimentavam Abai com a saudação comum em Vrindavana, Jai Radhe, e Abai respondia-lhes com o seu Hare Krishna. Quando a tardinha caminhava pela cidade, via-se envolvido pelas vibrações de um canto e dança público de Hare Krishna após outro. Nos templos de Krishna, Rama, Chaitanya, Nrsimha ou Shiva, em sagões de templos, nos lares, mesmo entre grupos andando pelas ruas, havia canto e dança público de Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muitas vezes ele via viúvas bengalis reunidas em um saguão. Milhares delas viviam em templos em Vrindavana, morando juntas com poucas exigências, usando rústicos vestidos brancos, mantendo cote de cabelo curto e nunca deixando Vrindavana nem mesmo para ir a Mathura, querendo apenas ficar em Vrindavana, morrer em Vrindavana cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Um homem sentava-se tocando tambor e liderando um cântico enquanto outro grupo de viúvas batia palmas fora do ritmo, respondendo com suas vozes semelhantes às de crianças. O tambor, as palmas, os cantores de Hare Krishna desafinados, mas sinceros, produziam som doce na noite.
Enquanto Abai caminhava, mal se desfazia o som de um canto e dança público de Hare Krishna, já outro surgia bem alto ante ele e depois desaparecia atrás dele enquanto outro surgia para encontrá-lo. Um sino de templo tilintando sonoramente, misturando-se com os tambores, os símbolos e o coro de outro grupo, ou uma pessoa sozinha que passava por perto cantando o seu próprio Radhe 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 Jai Om Shri Radhe e coisas parecidas, né, Bimala? Mesmo as saudações eram canto e dança público, Jai Radhe Haribol. Enquanto rostos passavam, enquanto carroças moviam-se rangendo, enquanto homens se divertiam ou faziam sua última compra do dia no mercado, e enquanto vacas desgarradas abriam seu caminho para casa com seus sinos retinindo em volta de seus pescoços, de alguma forma tudo tinha ligação com Deus, Krishna. E enquanto Abai regressava ao isolado templo Vanshi Gopalaji, ali também ele ouvia canto e dança público de Hare Krishna, só que mais privados, talvez apenas um esposo e uma esposa em seu quarto, o homem tocando tambor e entoando uma linha de canto de adoração a Deus, e sua esposa cantando em resposta. Vrindavana não era comum. Todo cantor soava doce, à sua própria maneira, um exímio melodista, e todos cantavam sobre Krishna. Krishna estava presente em toda ocasião e em todo evento. Srila Prabhupada comenta: ninguém pode entender as glórias de Deus, Krishna, semelhantemente Vrindavana. A terra que é conhecida como Vrindavana também tem potência ilimitada. Quando você for a Vrindavana, encontrará a potência ilimitada de atmosfera transcendental ainda hoje. Se você for a Vrindavana, verá muitos santos e sábios ainda hoje, e eles adoram Vrindavana, Dhamma. Assim como o Senhor Krishna é adorável de forma semelhante, seu lugar, Vrindavana, é como Krishna também é adorável. As viagens de Vrindavana para Delhi e de Delhi para Vrindavana tornaram-se difíceis. Ele tomava o trem da manhã para Delhi e, não tendo onde ficar, regressava a Vrindavana na mesma noite. Aquilo não lhe deixava muito tempo para ele fazer o que tinha de fazer em Delhi e saía caro. A princípio, ele se hospedara com o Sr. Gupta, um cavaleiro piedoso que estudava o Bhagavad Gita regularmente e fornecia um lugar para a pernoite dos santos. Abai falara ao Sr. Gupta de sua volta ao Supremo e de seus desejos de pregar no Ocidente. Aquele tinha sido um bom arranjo e Abai o mantivera para ali poder escrever, mas oportunamente outro santo tomou o quarto. Mesmo com seus gastos pessoais mínimos, era difícil arrecadar o suficiente em doações para cobrir as despesas da viagem, da impressão e da correspondência. Presentear cópias de volta ao Supremo não era difícil e ele o estava fazendo em Vrindavana, mas trabalhar sozinho, escrevendo, editando, vendendo, solicitando doações era demais. O impressor, o Sr. Jain, ficava atônito, interrogando-se por que uma pessoa se submeteria a tais dificuldades imprimindo um jornal sem condições financeiras. Prabhupada deixava de comer, para imprimir esse conhecimento. Srila Prabhupada comenta: eu trabalhava para de volta ao Supremo dia e noite. No princípio, quando eu era casado, não me importava se alguém pagava ou não pagava. Eu costumava distribuí-las liberalmente. Mas quando deixei minha vida familiar e estava vivendo só, às vezes em Vrindavana e às vezes em Delhi, ou às vezes viajando para manter a impressão de volta ao Supremo, aqueles dias foram difíceis. Após a sua 12ª edição quinzenal consecutiva, o número do dia 20 de novembro de 1956, Abai ficou sem dinheiro.
O Sr. Jain teve que levantar os braços dizendo que não podia imprimir simplesmente por amizade. Abai voltou a Vrindavana, onde passava o tempo escrevendo mais 100 planos de publicação. Era porque as pessoas não estavam interessadas em se tornar conscientes de Deus, Krishna. Por quê? Porque elas não tinham tempo. Por isso que de volta ao Supremo fracassara financeiramente. Certos santos na Índia eram célebres e influentes, mas Abai não estava entre eles. Evidentemente, a pregação inflexível que ele aprendera com seu mestre espiritual, a técnica mordaz, na qual ele abertamente criticava políticos e homens santos reverenciados, não era própria para se conquistar favores e patrocínio. Não lisonjeiem, disse Bhaktisiddhanta Saraswati. Falem a verdade, e se Krishna ficar satisfeito, vocês sairão bem-sucedidos. O dinheiro virá de acréscimo, e Abai tinha firme fé nisto. Se você fica falando que o povo... Se você engana, né? Quanto mais você engana, mais seguidores você arruma. Se você fica com conversa mole, nossa, você vai atrair um monte de gente, né? Mas quem fala a verdade, aí, meu amigo, raríssimas pessoas querem ouvir, raríssimas pessoas se interessam. Mas quando você engana, vixe, aí aparece um monte de gente, né? Querendo ser enganada. Aquele era o seu bem proeminente, sua fé em seu mestre espiritual. Ele estava certo de que, seguindo Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, receberia suas bênçãos e as bênçãos do Senhor Krishna Chaitanya. Embora nos últimos 2 anos ele tivesse trilhado qualquer caminho que se abrira até onde este o levasse, ele permanecera leal à sua intenção, com o objetivo de servir a ordem de Bhaktisiddhanta Saraswati. Ele se sentia confiante. Mais cedo ou mais tarde obteria apoio substancial, encontraria uma audiência simpatizante, trabalhadores sinceros juntar-se-iam a ele. Em Vrindavana chegou para Abai uma carta de seu discípulo Acharya Prabhakar Mishra, e esta carta deu uma ideia a Abai. Acharya Prabhakar, que estava em Bombay trabalhando como secretário do departamento de sânscrito no Bharati Vidya Bhavan, convidou Srila Bhaktivedanta Prabhu a juntar-se a ele ali para pregarem juntos, como nos bons tempos. O fundador-diretor do Bharati Vidya Bhavan era o governador K.M. Munshi, o mesmo governador cuja esposa pressionara Abai para que este abandonasse o Radha Memorial em Jhansi. Mas Acharya Prabhakar, tendo recentemente estabelecido amizade com o governador, deu a entender a Abai que o governador estaria disposto a ajudar. Assim, em janeiro de 1957, após garantir a Mahant Gopal que voltaria e que enviaria 5 rúpias por mês pelo aluguel de seu quarto, Abai viajou para Bombay. Acharya Prabhakar conseguiu acomodações para Abai na residência da faculdade e o apresentou a vários acadêmicos e religiosos. Então, eles compareceram a uma palestra dada pelo governador Munshi. O que há de errado com o mundo? Depois disso, Abai aproximou-se do governador expressando sua apreciação da palestra, mas enfatizando que seria necessário um movimento transcendental para impedir os iminentes desastres globais. Sem consciência de Deus, Krishna, mesmo o trabalho do Sr. Munshi no Bharati Vidya Bhavan seria uma perda de tempo. Abai falou de seu interesse em reviver a Liga de Devotos e sugeriu como trabalharia dentro do Bharati Vidya Bhavan para infundir a vida de consciência de Deus, Krishna, nos projetos culturais do governador. O governador Munshi respondeu oferecendo a Abai um posto como professor honorário do Bhagavad Gita. Abai aceitou e deu ao governador algumas cópias de volta ao Supremo, solicitando-lhe que lesse em suas horas vagas. Como professor honorário do Bhagavad Gita,
Abai iniciava cada aula com o canto e dança público de Hare Krishna, e então dava uma palestra sobre o Bhagavad Gita, apresentando o Senhor Krishna como a suprema personalidade de Deus. Mas logo ele sentiu que seu posto o restringia. Dentro do Bharati Vidya Bhavan, ele encontrou pouco campo para reviver a Liga de Devotos. Então, junto com outros membros do Bharati Vidya Bhavan, Abai compareceu à 5ª convenção anual da Academia Mundial de Sânscrito em Kurukshetra, onde o Senhor Krishna falara o Bhagavad Gita 5.000 anos atrás. O presidente da Índia, Dr. Rajendra Prasad, o governador Munshi e muitos acadêmicos e panditas de toda a Índia participaram dos discursos. Mas todos tinham a sua própria coisa a dizer, à parte das conclusões do Senhor Krishna. E por isso Abai considerou o encontro uma perda de tempo. Uma vez que ele não estava incluído na lista de oradores, uma vez que os debates não devocionais sobre o Gita o perturbavam, e uma vez que ele via que nada de prático resultaria de tal encontro teorético, ele deixou Kurukshetra e voltou para Vrindavana. Acharya Prabhakar logo juntou-se a Abai. Enquanto conversavam juntos no quarto de Abai no templo Vanshi Gopaladi, Abai falou novamente de seu desejo de reviver a Liga de Devotos. Após ter visto recentemente os programas culturais insípidos em Bombay e em Kurukshetra, ele sentia ainda mais premente a necessidade de uma sociedade de devotos puros de Deus. Já existiam tantas organizações culturais e religiosas, e se ele quisesse poderia juntar-se a uma delas. Mas onde estava a organização a qual ele poderia afiliar-se sinceramente? Somente a Liga de Devotos defendia as conclusões do Senhor Krishna Chaitanya e de Bhaktisiddhanta Saraswati. Pregação vigorosa e mundial do serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna, a suprema personalidade de Deus. Abai redigiu um apelo ao público generoso, aos filósofos modernos, aos líderes e aos religiosos, em nome da Liga de Devotos. As atividades da Liga, declarava ele, seriam publicar de volta ao Supremo em inglês, com traduções para muitos outros idiomas, educar jovens e moças para a pregação mundial e manter uma gráfica exclusivamente para imprimir literatura transcendental. Estes programas requereriam aproximadamente 3.000 rúpias por mês e ele solicitava ajuda. Abai concluía: Vrindavan é o melhor lugar sagrado. Vrindavana é o lugar sagrado de maior importância e a sede desta liga está... Vou tomar água, Bimala. Não dá para ficar pensando e lendo. Ou lê ou pensa. Onde eu estava? Vrindavan é o lugar sagrado de maior importância e a sede desta liga está, portanto, situada ali. Vou ler de novo, até dar certo. Não é fácil, não. Vrindavan é o lugar sagrado de maior importância e a sede desta liga está, portanto, situada ali. Usando imponentes títulos novos, professor honorário do Gita no Bharati Vidya Bhavan e secretário honorário do Hari Bhavan, Abai, com a assistência de Acharya Prabhakar, lançou outra tentativa de conseguir apoio para de volta ao Supremo e a Liga de Devotos. Dentro de poucos dias, Acharya Prabhakar retornou a seu posto em Bombay e Abai ficou novamente só em Vrindavana. Ele amava Vrindavana, todavia, sem recursos para publicar e pregar, não estava contente ali. Se pudesse viajar, seria capaz de recrutar membros para a Liga. Pensou em Kanpur, que ficava perto dali, uma cidade com mais de 100 grandes fábricas e muitos industriais ricos, alguns dos quais ele conhecera durante suas viagens de negócios. Ele decidiu ir. Após imprimir alguns formulários para membros da Liga de Devotos, explicou a Mahant Gopal
que se ausentaria por cerca de 2 meses. Mahant ficou surpreso, embora a maioria dos santos idosos que vinham para Vrindavana não mudassem dali, e alguns inclusive fizessem promessa de jamais sair de Vrindavana. Este tranquilo Babu, como chamavam Prabhupada, na época, ia e vinha constantemente. Abai pregou ativamente em Kanpur, hospedando-se em várias casas e solicitando adesão de membros para a Liga. Como convidado do Anandesha Satsanga Mandal, ele deu palestras regulares no popular balneário Parma no Ganges. Fez especialmente contatos com industriais e educadores, muitas vezes se assentando e conversando com eles por horas a fio, e muitos se impressionavam com sua dedicação e maneira agradável de conversar. Mas suas arrecadações eram pequenas. Quando oferecia aos prósperos magnatas o seu título de membro constitucional, normalmente eles optavam em favor do título de membro assinante, por uma taxa de 2 rúpias anuais. Conseguiu algumas cartas de apreciação, mas depois de 2 meses resolveu ir-se embora. Após alguns meses em Vrindavana, Abai decidiu voltar a Bombay para pregar. Em Bombay, ele rapidamente rompeu a sua ligação com o sufocante Bharati Vidya Bhavan e se mudou da residência daquela faculdade. Hospedando-se cada semana em vários lares de vários patronos, ele tentava criar interesse em suas atividades missionárias. Quando um amigo de Acharya Prabhakara arranjou para Abai fazer uma palestra diante de uma multidão de domingo à noite em uma praia de Bombay, Abai aceitou. Seguindo o costume já estabelecido, ele assentou-se numa almofada e 500 a 1000 pessoas reuniram-se sentadas e atentas enquanto ele falava em voz alta sobre a filosofia do Bhagavad Gita. Abai falou ali por várias noites. E teve também outras oportunidades de dar palestras. Em certa semana ele discursou várias vezes em um templo de Vishnu de Bombay. Mas Abai queria fazer mais do que dar palestras ocasionais para audiências descompromissadas. Dentro dele crescia a convicção de que ele deveria pregar fora da Índia. A ideia, evidentemente, já existia há algum tempo. Ele a expressara em seu prospecto para a Liga de Devotos, ante reuniões no Radha Memorial em Jhansi, durante o seu encontro no Birla Mandir em Delhi e em muitas outras ocasiões. Informalmente, ele expressara a mesma ideia centenas de vezes para conhecidos seus e acalentava este sonho em seus escritos. Estava disposto a viajar a qualquer parte contanto que pudesse cumprir a ordem de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati de pregar em inglês. Na Índia, a população que falava inglês era pequena, de modo que Abai continuava a sonhar com sua ida para o Ocidente. Se ele podia viajar a Bombay, a Delhi e a Kanpur, por que não a Londres ou a Nova York, onde milhões de pessoas falavam inglês e jamais haviam ouvido a mensagem do Senhor Krishna Chaitanya? Escrevendo ao Sr. Vedi Prasada, um industrial de Kanpur, Abai expunha sua ideia.